Você já ouviu falar em crime de mão própria? Sabia que existem crimes que só podem ser cometidos pessoalmente, sem a menor chance de alguém fazer por você? Pois é exatamente disso que vamos falar hoje. E mais, mesmo nesses crimes ultra restritos, ainda pode existir o famoso concurso de pessoas. Parece contraditório, né? Mas a explicação está na doutrina penal, que classifica os crimes com base em quem pode praticá-los. Então, se você está estudando para concurso ou só quer entender como o direito penal organiza essas categorias, se prepara que esse vídeo vai te entregar tudo de forma clara, com exemplos práticos e, claro, de um jeito que prende a sua atenção do início ao fim. A gente vai usar o caso clássico do falso testemunho para ilustrar como funciona essa classificação doutrinária. E você vai perceber que, mesmo sendo um crime que exige ação pessoal, ele não é tão solitário assim quanto parece. Vamos começar com o básico. A doutrina penal divide os crimes em 3 grandes grupos: comuns, próprios e de mão própria. O crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Simples assim. Exemplo: o furto. Qualquer um, infelizmente, pode praticar esse tipo de crime. Já o crime próprio é mais exigente. Ele precisa de um agente com uma qualidade específica para que a conduta seja típica. Pense, por exemplo, no crime de peculato. Só pode ser cometido por um funcionário público. E, por fim, temos o nosso foco de hoje, o crime de mão própria. Aqui, o tipo penal exige que a ação seja praticada de forma direta, pelo próprio sujeito designado, sem possibilidade de substituição. O falso testemunho é o exemplo clássico. Só quem presta o depoimento pode mentir. Ninguém pode fazer isso por ela. Parece algo solitário, né? Mas calma, porque a história não para por aí. Observe a seguinte questão de concurso. As infrações penais são divididas pelos juristas em diversas classificações, consoante diferentes critérios. Uma delas denomina certos crimes como de mão própria, isto é, aqueles que somente podem ser perpetrados pelo próprio agente e de forma direta. Exemplo dessa espécie é o falso testemunho. Por outro lado, nos crimes de mão própria, é juridicamente possível configurar-se caso de concurso de pessoas. A grande sacada da questão de concurso da CESP é justamente essa. Apesar de ser um crime que exige a ação pessoal e direta do agente, o crime de mão própria admite, sim, o concurso de pessoas, mas com uma ressalva muito importante. Nesse tipo de crime, não existe coautoria, ou seja, ninguém pode agir junto com o agente principal e dividir a execução do delito. Isso porque só o agente descrito na lei pode realizar a conduta típica. Mas atenção, a participação é plenamente possível. Alguém pode, por exemplo, induzir, instigar ou auxiliar o agente na prática do falso testemunho. Imagine uma situação em que um advogado pressiona uma testemunha a mentir em juízo. O crime de falso testemunho só pode ser cometido pela testemunha, mas o advogado pode responder como partícipe por ter contribuído para a prática do crime. E aí entra um ponto muito importante para quem está se preparando para provas de concurso: entender a diferença entre coautoria e participação. A coautoria pressupõe o domínio funcional do fato, ou seja, que 2 ou mais agentes realizem conjuntamente a conduta típica, cada um contribuindo de forma indispensável para o resultado. Mas nos crimes de mão própria, como só uma pessoa específica pode praticar o núcleo do tipo, esse domínio compartilhado é impossível. Já na participação, o partícipe não realiza a conduta típica principal, mas colabora com ela de alguma forma, e isso sim é permitido. Essa diferenciação pode parecer sutil, mas é exatamente esse nível de detalhe que cai nas provas. Saber interpretar esse ponto pode ser o que vai te garantir aquele acerto precioso na questão da sua prova da PF, MP ou qualquer outro certame de peso.
Agora pensa comigo. Se o crime de mão própria exige essa atuação pessoal do agente, será que existem outros exemplos além do falso testemunho? Sim. Outro exemplo clássico é a autolesão para fins de obtenção de benefício previdenciário. Só o próprio sujeito pode se autolesionar. Alguém pode até induzir ou instigar, mas não tem como ser coautor. Você não pode autolesionar outra pessoa no lugar dela. E esse é exatamente o ponto que você precisa guardar. Os crimes de mão própria são intransferíveis na execução, mas não são blindados contra a influência de terceiros. Ou seja, eles preservam a exclusividade da execução, mas abrem espaço para que outras pessoas contribuam na fase anterior ou auxiliar da conduta. Isso torna o estudo da classificação doutrinária de crimes não apenas teórico, mas essencial para a prática jurídica e para as bancas examinadoras. Então, se você achava que os crimes de mão própria eram solitários por definição, agora já sabe que eles até podem contar com ajudantes de bastidor, desde que essa ajuda fique restrita à participação e nunca à coautoria. Essa é uma sutileza que faz toda a diferença no estudo do direito penal. E mais, esse tipo de detalhe é o que transforma uma resposta vaga em uma questão acertada e um conteúdo ok em um vídeo com alta retenção, porque entrega valor real e conhecimento que cai na prática. Se você curtiu esse tipo de abordagem direta, com exemplos e base doutrinária sólida, já deixa seu like, comenta se você quer mais vídeos sobre classificações penais e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Aqui você estuda direito com profundidade, clareza e sem enrolação. Até a próxima!